Fala, ovelhas, sejam bem-vindos ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa, é muito bom ter vocês por aqui de novo. Espero que a virada do ano de vocês tenha sido maravilhosa, espero que tenham tido bons momentos, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de dividir essa sensação maravilhosa de recomeço de um novo ciclo e que todos tenham aproveitado o máximo possível desses dias. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do descanso no Senhor. Geralmente quando nós estamos nessa mudança de ano, nesse recomeço, nós muitas vezes somos tomados pela ansiedade, pelas expectativas que nós criamos, pelos planos que nós fizemos. Nós terminamos o ano anterior falando não, eu vou começar uma dieta, não, vou começar uma academia, não, dessa vez eu vou me dedicar aos estudos de verdade, eu vou conseguir um novo emprego, eu vou conseguir um salário melhor. E nós começamos a pensar uma série de coisas e muitas vezes essas coisas vão nos tomando numa proporção que gera uma ansiedade dentro do nosso corpo, quer consciente, quer de forma inconsciente, que a palavra que eu preciso trazer nesse início de ano para vocês com certeza é: o descanso está no Senhor. Por favor, abram comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, que diz: portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o evangelho foi pregado assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta ministrada com fé daqueles que ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: assim como eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar no sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras, e neste lugar novamente não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está escrito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia, porquanto ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também repousou das suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo da incredulidade, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, não existe absolutamente nada escuro, não existe nada que o Senhor não saiba, estando em nossos corações ou sendo essas palavras proferidas. Quando nós vemos a respeito do que Cristo falou, ele fala a respeito dos mandamentos, e ele diz: qual é o mandamento? E quando o rapaz diz: não desejar, não cobiçar a mulher do próximo, então Cristo o corrige e fala: se você em seu pensamento já desejou, já cometeu pecado. Ou seja, não há nada que esteja em oculto para o nosso Deus. Ele sabe de absolutamente todas as coisas. E eu não sei se isso para nós é um conforto, se isso é um alento, porque sabemos que Ele consegue nos entender de fato por ver quem somos por dentro, ou se para alguns de nós isso é motivo de medo, porque Ele exatamente sabe de tudo que está por dentro de nós, de todos os nossos pensamentos e desejos, quer sejam bons, quer sejam maus. Porém, aqui Ele fala de um repouso, há um repouso. E nessa ansiedade de início de ano, nessa agitação de começar, de querer fazer, de não, eu vou pegar e esse ano vai ser o meu ano. E essa é a expectativa e a esperança que muitos de nós temos quando esses anos mudam, quando as viradas acontecem e nós pensamos: quer saber, essa vez, esse ano é o meu ano. E meu irmão, eu realmente desejo que esse ano seja o nosso ano, que o Espírito Santo possa estar modificando as coisas a nosso favor, de maneira em que nós possamos prosperar em tudo aquilo que nos propusermos a fazer diante da vontade de Deus e com a permissão do Senhor, pela vontade do Senhor, para que possamos sim crescer.
Porém, nós vemos que há alguns que não vão poder usufruir desse descanso. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 3, a partir do versículo 13, eles falam no 4, como nós lemos, ele diz: aqueles que receberam primeiro essa proposta, muitos deles não descansaram. E nós vemos a explicação no capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz: todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, somos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou ele que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, o Senhor tem um descanso, o Senhor tem um repouso. Aqui eles fizeram menção da saída do Egito, quando Moisés guiou o povo para a terra prometida, e nós sabemos que aquele povo morreu no deserto. Foram poucos os que se salvaram, porque na verdade o coração deles foi incrédulo, o coração deles estava corrompido. Eles, apesar de verem maravilhas incríveis que o Senhor praticou entre eles, livramento, maravilhas e milagres, as roupas não se desgastavam, os sapatos não se acabavam, e ainda assim eles falam: seus corpos caíram no deserto, e eles não encontraram repouso, porque foram desobedientes. Nesse início de ano, meu irmão, seja obediente ao Senhor na medida do que Ele está te propondo a fazer, naquilo que Ele já te revelou que é necessário. Nós queremos sim fazer a nossa vontade, muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade, mas acredite, a nossa vontade nem sempre é a melhor. Muitas vezes a nossa vontade não vai ser compatível com a vontade do Senhor. E se tem um conselho que eu posso te dar, e o livro de Provérbios diz que a sabedoria está em ouvir conselhos, se é para realizar uma vontade, realize a vontade do Senhor antes da sua, para que você não caia, para que você não perca a sua salvação, para que você não perca a sua oportunidade de descanso, como foi explicado aqui. Essa possibilidade de descanso é encontrada no Senhor. Ele oferece a nós, ofereceu ao povo no deserto e oferece para nós um dia que se chama hoje, para que possamos descansar no Senhor. O Senhor tem um lugar preparado para nós, em que nós não vamos ser afligidos pelas coisas do mundo, pelas situações, pelos ventos e por todas essas questões que nos abalam. Mas há descanso no Senhor em meio à tempestade. Há descanso no Senhor. Ele entrega a paz dele, Ele põe dentro de nós. Ele é a própria paz, e Ele estando dentro daqui, do nosso coração, nós também estaremos em paz, independente das circunstâncias. Que nós lutemos contra as agitações do mundo, que nós lutemos contra aquilo que quer tirar o nosso sossego, contra aquilo que quer tirar o nosso descanso no Senhor. Peço que vocês abram comigo agora, por favor, no livro de João 14. João 14, do 1 ao 7 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para que onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, também conhecerias meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Mais uma vez o Senhor fala de um lugar preparado para nós. Ele fala: se não estivesse preparado, eu iria preparar e voltarei para vos buscar. Então, meu irmão, nessas agitações, acalma seu coração. Nós temos um Deus que cuida de nós diariamente, que está zelando por nós diariamente.
Ainda que lá fora esteja uma confusão, ainda que lá fora esteja muito barulho, uma tremenda perturbação, nós temos alguém cuidando de nós. A sombra do Altíssimo é o nosso esconderijo. Nós não precisamos nos preocupar, ainda que muitas vezes isso nos afete, ainda que muitas vezes nós permitamos que isso nos cause algum tipo de perturbação. A palavra do Senhor é muito pura, muito verdadeira, e ela diz que não é necessário que nós passemos por essas angústias, porque o Senhor tem um lugar de descanso para aqueles que são fiéis, que são servos dele. Destes ele cuida, deste ele está provendo descanso, porque tudo está nas mãos do Senhor. Basta apenas entregarmos e confiarmos nele. Gostaria de ler com vocês, por favor, o livro de Lucas, capítulo 10. Em Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz: Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. E muitas vezes nós somos exatamente essa Marta, e Jesus está falando: Larissa, Larissa, calma, minha filha, ela escolheu a melhor parte, só uma coisa é importante. Cristo estava naquele lugar, a palavra estava sendo ministrada. Todo o resto das tarefas, todas as coisas diárias, todos os serviços poderiam esperar, porque o Mestre estava ali, entre eles, fisicamente, podendo ser aproveitado. E nós devemos ser assim também. Nós priorizamos tantas outras coisas que nos causam desconforto físico e psicológico e negamos a Deus uma dedicação, negamos a Deus uma hora do nosso dia, negamos tantas coisas a Ele porque julgamos ser mais importantes coisas mundanas, coisas passageiras, coisas temporais. E quando nós falamos: Senhor, mas eu não entendo por que aquela pessoa está recebendo tanto e eu não estou recebendo nada. E ele fala: cara, ela escolheu a parte boa e essa parte não lhe será tirada. Cada um de nós responderá por si mesmo. Mateus 6, para encerrar a nossa palavra de hoje, a partir do versículo 25 diz: Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, quando eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porquanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Ó, vossa pequena fé! Porquanto não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o dia da manhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia, o seu próprio mal. Mais uma vez o Senhor consola o nosso coração. E Ele fala: eu sei do que você está precisando, eu sei, eu vejo, eu entendo, eu já cuidei de tudo. Nada disso é realmente importante. Quando Ele fala que Ele sabe que todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos dessas coisas, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Meu irmão, meu convite é esse, nesse início do ano, não só para você, mas também para mim.
que possamos dar prioridade a quem merece a nossa prioridade, que é Deus. Todas as outras coisas, primeiro, conversa com Ele. Ai, mas Ele já lê meu pensamento, Ele lê meu pensamento, mas nem porque Ele lê meu pensamento eu não falo com Ele. Fala com Deus, conversa com Deus, expõe para Ele todas as coisas. Mas pede principalmente, Pai, me ajuda a descansar em Ti, me ajuda a confiar na Tua palavra. Se você tem dificuldade, se você tem essa limitação, se você gosta de controlar as coisas, você fala, Pai, eu entendo que eu não tenho controle sobre todas as coisas, mas o Senhor tem. Então eu te entrego tudo que o Senhor pôs na minha mão e te devolvo para que o Senhor as controle, porque eu sei que isso é o melhor para mim e que eu possa descansar o meu espírito, a minha alma e com isso também descansar o meu corpo no Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, que eu possa buscar a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade e que isso me traga paz e descanso. Meu irmão, esse é o que eu desejo para todos nós nesse ano que se inicia. Dias de paz, dias de descanso no Senhor. Ainda que as batalhas aconteçam diariamente, o Senhor está conosco diariamente. Ele é o general da guerra. Ele é aquele que vence todas as batalhas, então fique em paz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse ano que se inicia, te agradecemos pela possibilidade de falar da Tua palavra, te agradecemos porque sabemos do Seu cuidado diário para conosco e ainda que muitas coisas estejam se levantando, muitas figuras estejam se desenhando, ainda que as notícias muitas vezes não sejam das melhores, nós sabemos nas mãos de quem estamos, nós sabemos quem nos guarda, nós sabemos aquele que nos protege, nós conhecemos a nossa torre forte e é o Senhor. Como Tu não há outro e não há nada que aconteça sem a Sua permissão. Por isso eu te peço, acalma o nosso coração nesse novo ano, acalma, Senhor, os nossos pensamentos e tira as nossas ansiedades. Tira, Senhor, todas as setas inflamadas do maligno, Senhor, que tentam nos pôr na cabeça tantas coisas negativas e ruins e pensamentos de que não vamos conseguir, Pai. Na verdade, todas as coisas são possíveis quando estamos em Ti, fazendo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a entrar no Teu descanso e podermos, Senhor, de verdade, Senhor, dia após dia, viver a paz que só o Senhor pode dar. Oramos pelas nações, oramos por Israel, por Jerusalém, por Brasil, pelas políticas, pelos líderes, não só políticos, mas também pelos religiosos. Oramos pelos nossos irmãos em toda a terra, pela natureza e pelos animais. Oramos pelos que estão perdidos e pelos que estão desviados. Oramos pelos jovens, pelos velhos, pelas crianças, pelos doentes, por aqueles que estão em sofrimento, por aqueles que estão em cadeia, Senhor amado, que a Tua palavra, Senhor, os alcance. E lhes dê a paz que nós tanto desejamos, que pedimos para nós, também desejamos a Ele. Haja paz em Jerusalém, haja paz em Israel, haja paz no Brasil, em todas as nações e principalmente dentro de cada um de nós. Que Seu nome seja exaltado, que Seu nome seja bendito e que Seu nome seja glorificado, Pai, em todo tempo e em todo lugar. Muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa semana. Bendito, louvado e adorado seja o Senhor para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tenha uma excelente semana. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme, ovelha. Até a próxima. Tchau, tchau.